Olá, seja muito bem-vindo. Em pauta no especial Coronavírus de hoje, a falta de condições de trabalho de médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19 no Brasil. Trabalhadores que enfrentam desgaste emocional, medo de contágio, plantões exaustivos, distanciamento da família, perda de colegas. Sofrem ainda com a falta de equipamentos de proteção individual. Persistentes no amor ao ofício e na missão de salvar vidas, os profissionais da saúde se tornam vítimas e integram um número crescente de mortos pelo coronavírus no país. E para falar sobre as questões jurídicas, a responsabilidade do Estado em garantir condições mínimas de trabalho, a falta de estrutura nos hospitais, eu converso agora por Skype, direto de Pernambuco, com o mestre em Direito Médico, Eduardo Dantas. Olá, seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar aqui conosco. Olá, Rafaela. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Justiça. Eu aqui agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui debatendo esse tema com vocês. Bom, o doutor Eduardo é autor de um artigo que aborda a ausência ou a inadequação de equipamentos de proteção, EPIs, em tempos de pandemia. Com base nos números, nos depoimentos colhidos pelo senhor ao longo dessa pesquisa, a minha primeira pergunta ela é um pouco ampla, né? Mas eu queria que o senhor respondesse para a gente diante dos números de mortes. Esses números, eles vêm aumentando a cada dia que passa, né? Mortes aí de enfermeiros, técnicos que estão envolvidos ali. Como garantir a segurança desses profissionais e evitar uma tragédia maior? Rafaela, nós fizemos um levantamento para escrever um artigo conjunto que foi feito com a doutora Rafaela Nogaroli, com a doutora Graziela Clemente. Nós, nesse levantamento, chegamos a algumas conclusões. A primeira delas é que não há sistema de saúde nenhum no mundo que esteja preparado para as dimensões e para o tamanho desse problema enfrentado com a pandemia. E a segunda conclusão é de que a única maneira possível de se evitar uma contaminação ou de se garantir segurança para os profissionais de saúde é com o investimento maciço em EPIs, em equipamentos de proteção, para filtrar as partículas de ar, para que você tenha procedimentos de biossegurança cada vez mais adequados e treinamento do pessoal para esta nova realidade que mesmo depois de vencida esse pico da doença, ainda deverá permanecer durante muito tempo e nós vamos ter um novo ritmo normal, teremos um novo normal dentro do ambiente hospitalar. Todas as regras que nós conhecíamos de biossegurança, elas precisarão ser revistas. Doutor Eduardo, em outros países, até aqui no Brasil também, nós nos deparamos com aquelas imagens de profissionais da saúde como se fossem ali astronautas, né? Tamanha a preocupação com a propagação do vírus e a segurança desses profissionais. Já aqui no Brasil, faltam em algumas regiões aquela máscara, a N95, né? Que é uma nomenclatura, uma técnica que é indicada pelo Ministério da Saúde, justamente essa classificação de N95, que é para filtrar as partículas de ar e garantir aí uma segurança maior aos profissionais. Bom, muitos profissionais buscam ali alternativas, né, para se proteger, só que eles podem simplesmente cruzar os braços diante dessa falta de equipamentos necessários? Veja só, essa pergunta ela é bastante difícil de ser respondida com um sim ou com um não, tá? Porque tem muitos fatores a serem considerados aqui. Eu vou começar lembrando o seguinte, em 25 de março desse ano, nos Estados Unidos, foi editado o CARES Act, que é o Coronavirus AIDS Relief and Economic Security Act. Tá? Ele prevê uma limitação da responsabilidade de médicos e de enfermeiros que tratem do Covid-19, aplicando leis que seguem a lógica do bom samaritano.
Ou seja, eles não poderão ser acusados de omissão de socorro se deixarem de atender um paciente por não possuir um EPI, tá? Um equipamento de segurança. Em princípio, um profissional de saúde que deixe de atender a um paciente, ele poderia vir a responder, seja eticamente, seja civilmente, seja criminalmente, por conta da omissão de socorro. Há previsão no Código Penal a esse respeito. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Código Penal, ele também já prevê que este atendimento, que essa recusa, ela pode se dar desde que não exista condições objetivas de segurança, ou seja, que não estejam atendidas as condições razoáveis mínimas de segurança, a própria vida e a incolumidade física desse profissional de saúde. E isso também é garantido pelos próprios conselhos profissionais. O Código de Ética Médica prevê no seu artigo 33 essa possibilidade. O Código de Ética da Enfermagem também no seu artigo 76 prevê esta possibilidade. Ou seja, todas aquelas situações em que um profissional de saúde esteja correndo risco à sua integridade física, ele poderia, em tese, ter a desculpa, a possibilidade de se recusar a atender. Não é o que nós estamos vendo. Médicos, enfermeiros, profissionais de saúde de uma maneira geral, estão se desdobrando, estão virando dias, noites dentro das unidades, em uma situação completamente de caos, estão tendo que tomar decisões muito difíceis dentro das situações que estão sendo encontradas, e não há uma tentativa, pelo menos por enquanto, de responsabilizá-los por qualquer situação dessa. Há um entendimento geral de que tudo o que está sendo possível ser feito por parte dos profissionais de saúde está sendo feito, ainda que eles tenham esta possibilidade legal de se recusar a fazer o atendimento em prejuízo da própria saúde, da própria incolumidade física. Doutor Eduardo, no seu artigo, o senhor cita, né, alguns exemplos dos Estados Unidos de uma paciente aqui no Brasil que fala sobre essa questão de omissão de socorro, que ela chamou ali o médico, a enfermeira, e numa possível demora, né, alguns pacientes tendem até a achar que há qualquer tipo de negligência do médico ou do profissional da saúde. Na avaliação do senhor, diante desse caos em que vivemos hoje, o paciente também ele está sensível a essa falta de estrutura, de condições dignas do médico ou do enfermeiro? A gente precisa entender, Rafaela, que numa situação como essa, uma situação de caos nas unidades de saúde, nem sempre é possível realizar o atendimento da melhor maneira possível. Seja porque faltam leitos, seja porque falta pessoal, seja porque falta equipamentos. Os profissionais estão tendo que decidir quem atender. Na semana passada, o Conselho Regional de Medicina aqui de Pernambuco estabeleceu uma recomendação aos médicos no sentido de criar padrões objetivos, de um score, de uma pontuação objetiva para poder definir quem seria atendido nas situações em que fosse impossível atender todas as pessoas. Nós já temos alguns estados aqui no Brasil, em que o sistema de saúde está próximo do colapso, né? A gente tem visto o Rio de Janeiro, tem visto São Paulo, Pernambuco, Amazonas, o próprio Ceará. Enfim, são situações que já estão bastante complicadas. E é uma situação de vulnerabilidade que, para o paciente, por mais que isso seja noticiado, por mais que isso já seja anunciado previamente,
Quando ele vai ao hospital, levando o seu irmão, levando o seu filho, levando a sua mãe, é uma situação que para ele a estatística não interessa, né? E isso pode gerar, sim, conflitos importantes. Então, é necessário que se tenha critérios objetivos, parâmetros objetivos para realizar esse atendimento em uma situação de guerra, porque eventualmente, por mais esforços que sejam feitos, enquanto a gente não passar pelo pico do problema, nós teremos complicações muito graves, porque pessoas ficarão sem o atendimento adequado. E aí a grande questão que se levanta do ponto de vista jurídico é como proteger os profissionais de saúde dessas decisões que eles serão obrigados, que estão sendo obrigados a tomar. Bom, o senhor citou agora há pouco um possível protocolo, né, que vem sendo elaborado em alguns estados, no Rio de Janeiro também, que vive aí um cenário dramático em relação à falta de estrutura hospitalar. No Rio de Janeiro, estaria sendo criado, se não me engano, pelo Conselho Federal, ou enfim, pelas autoridades ligadas a essa área, um suposto protocolo que estaria avaliando, ou que poderia avaliar a prioridade do uso de respiradores, levando em conta ali a idade do paciente que já apresenta qualquer comorbidade. Sob o ponto de vista jurídico-legal, isso pode ser feito? Pode ser feito porque, veja só, nós estamos vivendo uma época excepcional, tá? São tempos de medidas excepcionais. É claro que ninguém gostaria de ver nenhum sistema de saúde chegar a um ponto de ter que escolher qual paciente será tratado, tá? Mas, quando nós estamos em uma situação em que não há como atender a todos ao mesmo tempo, é preciso que se estabeleça critérios objetivos, critérios impessoais para esse atendimento. Há quem proponha, inclusive, uma fila única de leitos de UTI, seja do sistema público, seja do sistema privado. Mas nós estamos chegando a um ponto em que nem isso será possível. Então, quanto mais critérios que possam ser estabelecidos, e aí a gente não vai falar de um critério único. Idade nunca foi critério suficiente, mas é preciso levar em consideração idade, estágio da doença, comorbidades existentes, enfim, critérios de ordem médica, de ordem técnica, que em conjunto possam auxiliar nessa decisão. Se existem menos aparelhos, menos respiradores, menos equipamentos do que a demanda, então necessariamente alguém vai ficar para trás. Não, volto a dizer, é uma situação extrema? É. Se gostaria que isso acontecesse? Não, claro que não. Mas não se pode, a partir dessas decisões tomadas no ambiente hospitalar, se gerar algum tipo de responsabilidade, de agravamento de responsabilidade dos profissionais de saúde que estão ali tentando se desdobrar para salvar o máximo de vidas possíveis. De fato, é uma situação excepcional. O Brasil já passa aí de 100 mil mortes por Covid-19, né? E quando a gente fala aí de condições de trabalho, de condições dignas para desenvolver o ofício ali no dia a dia nos hospitais, sobre o assunto nós recebemos o vídeo de um médico infectologista, o Gerson Salvador, que é diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo, e com certeza o sindicato recebe uma série de demandas sobre esse tema. Vamos conferir. Trabalhar em emergência e terapia intensiva nunca é tranquilo. Então, as cargas horárias são extenuantes, os profissionais que ali trabalham adoecem muito, principalmente de problemas de saúde mental, como depressão, estresse e ansiedade, porque não é fácil lidar com a dor do outro, de pessoas com doenças muito graves, né? Todos os dias vendo pessoas morrerem, ter que levar essa notícia para os familiares, isso nunca é fácil. Agora, durante a pandemia, está ainda mais difícil, porque é o grupo populacional que mais adoece de Covid-19 proporcionalmente, né? De 10 a 20% dos casos de Covid-19 no mundo, a depender do país, são profissionais de saúde. Então, quem ainda não adoeceu está com sobrecarga de trabalho, tem que trabalhar por si e pelos colegas que estão afastados. Quando trabalha, muitas vezes não tem equipamento de proteção individual adequados e vive com estresse,
por receio de adoecer e de levar a doença para os seus pacientes e também para os seus familiares. Então, temos observado movimentos da sociedade de reconhecimento do nosso trabalho, com aplausos na janela, com movimentos nas redes sociais, isso é muito importante e bem-vindo, mas a gente precisa ter condições adequadas de trabalho, porque é o mínimo necessário para a gente poder exercer nossas funções e cuidar bem do outro. Quer dizer, o Gerson Salvador, que é diretor do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, ele traduz no depoimento dele justamente essa rotina muito desgastante, muito dura desses verdadeiros heróis da pandemia, né? Vamos voltar ao papo aqui com o doutor Eduardo. Bom, ele fala mais uma vez em falta de condições de trabalho, inclusive é o tema central do artigo do senhor, falta de equipamentos de proteção. Isso, juridicamente, é responsabilidade de quem? Da União, no âmbito dos estados, quando a gente fala em hospitais particulares, hospitais da rede pública, quem de direito deveria fornecer essa condição básica de trabalho aos profissionais? A administração dos hospitais, sejam eles públicos ou privados, tem o dever, a responsabilidade de prover os seus funcionários, de prover aos cuidadores de saúde de todos os equipamentos de biossegurança necessários. Tá? E aí a gente está falando de responsabilidades de hospitais privados e estamos falando de responsabilidade do Estado. O que é que a gente tem visto que dificulta essa situação, Rafael? No mundo inteiro, o planeta se tornou dependente basicamente de um único fornecedor, que é a China. E não se tem conseguido produzir equipamentos de proteção individual com a mesma rapidez e com a magnitude de números que têm se tornado necessários no mundo inteiro para o atendimento dessa pandemia de saúde. Então, por mais que exista a responsabilidade do Estado, o que se tem que comprovar aqui é que todas as medidas possíveis estão sendo adotadas para a sua consecução. Ainda que não se tenha todos os equipamentos, que não se tenha todos os EPIs disponibilizados no tempo necessário, no tempo ideal. Medidas já foram adotadas no sentido de declarar o estado de emergência, de se evitar licitações para a compra desse material e, claro, haverá, mais adiante, até mesmo dificuldade em comprovar a compra, em comprovar a utilização correta, mas isso é um segundo estágio. Nesse momento, a prioridade é conseguir o material para salvar vidas, mas a responsabilidade é, sim, do ente estatal responsável pelo hospital, pelo hospital de campanha, pela unidade de saúde que está sendo tratada. A gente não pode jogar sobre os profissionais de saúde mais esse ônus. Eles estão sendo convocados, estão atuando em turnos estendidos, estão adoecendo, alguns estão morrendo e não se pode jogar mais esse ônus sobre eles. É sim do ente estatal responsável pelo hospital o dever de prover esses equipamentos de biossegurança para os profissionais. O especial coronavírus de hoje recebe o doutor, o mestre em Direito Médico, que fala conosco direto por Skype de Pernambuco, doutor Eduardo Dantas. Bom, o seu artigo, ele traz também essas questões todas que a gente está falando, mas de uma forma muito clara, sensível, sem fazer juízo de valor e também apresenta o cenário com críticas, sugestões, mas sem crucificar, digamos assim, nenhum ente, né? O senhor consegue abordar os dois lados e colocando com questões jurídicas a parcela de responsabilidade de cada um. Inclusive, no seu estudo, o senhor aponta que as futuras demandas judiciais que os profissionais de saúde poderão enfrentar justamente com base nessas decisões que estão precisando tomar.
quais eventuais demandas serão essas no futuro, doutor Eduardo? Rafaela, nós temos uma situação que irá se consolidar no sentido de que todas as decisões que estão sendo tomadas agora, elas irão ser questionadas, elas poderão vir a ser questionadas por familiares, uma vez passada essa situação, poderão vir a ser questionadas pelo próprio paciente uma vez superada essa situação de emergência. Então, é importante que todas as decisões sejam amparadas em critérios técnicos e que não se deixe de tomar cuidados jurídicos mínimos. A gente sabe que a prioridade é o atendimento, mas a informação ao paciente, o registro das informações nos prontuários, o registro das decisões que foram tomadas, o registro das discussões que levaram aquelas decisões que foram tomadas, no sentido de atender um paciente ao invés de outro. Mesmo as decisões, quanto mais difíceis elas forem, melhor documentadas elas terão que ser, porque é uma maneira de se tentar evitar uma judicialização desnecessária em cima de uma situação tão crítica, tão desumana. A gente precisa saber dosar que nós temos uma situação de extrema emergência para o qual o planeta inteiro não estava preparado, e temos profissionais de saúde que também e principalmente são seres humanos que estão sofrendo tanto quanto os pacientes que acorrem aos hospitais, e mais, estão colocando a própria vida em risco para tentar salvar a vida dos pacientes. Se a gente não conseguir trabalhar o bom senso, mesmo nessa situação emergencial, vamos precisar apelar para as medidas de gerenciamento do risco jurídico. E esse gerenciamento do risco jurídico se faz com um prontuário bem elaborado, com as informações todas bem registradas. Você tocou num ponto interessante, né? Bom senso, empatia, é o que a gente precisa nesse momento, né, para driblar tantos outros desafios e dificuldades. Bom, e quando a gente fala da possível escolha de quem vai viver ou morrer, pode parecer um pouco forte isso, mas isso acontece ou pode acontecer e é um dos momentos mais dramáticos, sem dúvida, da vida de um médico. Fora a dura realidade enfrentada pelos profissionais da saúde em tempos de pandemia, eles sofrem com certeza abalos físicos e emocionais. E para minimizar os impactos na saúde mental, o Conselho Federal de Enfermagem criou o projeto Enfermagem Solidária. Voluntários de todo o país são responsáveis pelos atendimentos psicológicos aos colegas que estão ali na linha de frente no combate ao coronavírus. Para falar sobre a iniciativa, vamos ouvir agora a coordenadora da Comissão Nacional do Programa em Saúde Mental do COFEM e idealizadora do projeto, é a Doris Umerês. Nós somos enfermeiros de saúde mental, somos cerca de 130 enfermeiros, cuidando do sofrimento emocional online, no live chat, atendendo ao sofrimento emocional dos profissionais de enfermagem que nos procuram nas 24 horas. O nosso atendimento é durante os 7 dias da semana e nas 24 horas do dia. Nós temos atendido cerca de 130 profissionais de enfermagem por dia que relatam o sofrimento por estarem afastados da família, o medo do contágio. Muitas vezes relatam que a própria sociedade que o aplaude também o discrimina, se afasta dele, considerando ele como uma pessoa contaminada. Isso é gerador de muito sofrimento. E nós estamos ali, de enfermagem para enfermagem, ouvindo numa escuta empática
e acolhendo o sofrimento emocional, tendo a certeza de que estamos, neste momento, fazendo tudo o que podemos pelos nossos colegas. Sem dúvida, uma ferramenta importantíssima. E se você quer saber como acessar, nós preparamos uma tela que mostra ali o caminho para ter acesso ao projeto Enfermagem Solidária. Vamos dar uma olhadinha? Temos aí a página principal do site, já está aqui no nosso telão. Essa é a página principal, cofem.gov.br. É esse o endereço do site. E aí você vai fazer o quê? Lá no finalzinho, aqui ó, tem um link em azul, aqui no finalzinho do site, onde enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem poderão contar com o apoio emocional e psicológico. O atendimento é feito por meio de um link que aparece no canto inferior, lá no fim da página. Lá no finalzinho da página, você tem aqui, bem-vindo ao acesso, é só você preencher os dados aqui. Este link é voltado para enfermeiros e profissionais da saúde que são voluntários em todo o país, estão prestando ajuda aos colegas que estão na linha de frente tão sensíveis nesse momento de caos, momento dramático da pandemia do novo coronavírus. Hora de voltar a conversar com o mestre em Direito Médico, Eduardo Dantas. Bom, essa ferramenta é importantíssima, sem dúvida, porque presta apoio a esses profissionais, mas o Estado, o Conselho Federal de Medicina, vamos colocar assim, enfim, outras autoridades também deveriam dar esse apoio emocional, né, doutor Eduardo? Até por obrigação, deve ser uma responsabilidade até prevista, não só em estatuto ou protocolos de conselho, mas também é uma política de Estado garantir a saúde mental, né? É necessário, é cada vez mais necessário, porque nós temos que cuidar dos nossos cuidadores. Um recente estudo que foi publicado essa semana que acabou, mostra que diversos dos profissionais não terão condições, uma vez passada essa situação de emergência, de retornar a centros de terapia intensiva para trabalhar. Nós teremos casos de estresse pós-traumático muito graves que vão deixar fora de combate profissionais de saúde. E se não tratarmos deles agora, durante a situação em andamento, nós iremos perder importantes peças para o tratamento da população. Não é à toa que cada vez mais se mostra importante a valorização do profissional de saúde. Inclusive, muitos profissionais da saúde estão afastados, né, por essa questão emocional, por estresse. Bom, e justamente por isso, por esse afastamento dos profissionais e essa necessidade de um reforço na saúde, no início de abril, o Ministério da Educação autorizou a antecipação da formatura de estudantes do último semestre dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, justamente para atuar exclusivamente no combate à pandemia do novo coronavírus e reforçar o time aí no apoio em hospitais de todo o país que precisam e muito. A Rebeca, que você vai ver agora, ela está entre os milhares de universitários que resolveram antecipar a formatura. Ela está trabalhando lá em Manaus, o estado que registra um dos piores cenários do país, com hospitais superlotados e chegando quase ao colapso. Vamos ver. Manaus é uma das cidades mais atingidas, com um número de mortalidade gigante, chegando a 50 mortos por milhão, o que é um número assustador. Nós temos, infelizmente, os nossos hospitais lotados, as nossas UTIs também, mas mesmo frente a todos esses desafios, eu ainda vejo colegas médicos, enfermeiros, técnicos e toda a equipe que atua para manter um hospital funcionando, dando o seu melhor e fazendo todo dia um trabalho extremamente bonito de tentar atender o paciente dentro das condições que nós temos da melhor maneira possível. Então, apesar do medo de trazer o vírus para casa, apesar do medo de se contaminar, eu tenho
vivido experiências muito gratificantes e aprendido muito nesses últimos dias. Muito obrigada, e se eu puder pedir, por favor, para quem puder, fique em casa. A gente sempre repete, mas é importante frisar mais uma vez, se puder, fique em casa. Por enquanto, não existe vacina para a Covid-19. Essa é a única ferramenta eficaz para evitar aí a propagação do vírus. Doutor Eduardo, nós vimos aí o depoimento da Rebeca. Ela é uma das milhares de universitárias do país, universitários que aderiram ao programa, anteciparam a formatura. Tivemos também uma outra iniciativa do governo federal, uma portaria editada pelo Ministério da Saúde, lá no início do mês de abril, ainda com o ministro Mandetta, sobre a convocação ou a inscrição de profissionais da saúde para reforçar o time aí do combate à pandemia do novo coronavírus. Quais são os aspectos legais que estariam envolvidos nessas portarias emergenciais? Justamente pela excepcionalidade, o direito agasalha essas questões, mesmo sendo aí, podemos colocar assim, fora da curva, a antecipação, por exemplo, da formatura, e profissionais elencados, salvo engano, 14 categorias que foram elencadas pela portaria do ministro, do antigo ministro Mandetta, foi editada durante a gestão ali no início de abril. Temos, por exemplo, veterinários, dentistas, enfim, essa situação excepcional, como o direito encara isso? Encara, como você bem disse, Rafaela, com a excepcionalidade necessária à situação. Tá? Do ponto de vista legal, do ponto de vista formal, há uma cobertura das medidas que foram adotadas e que estão previstas nesses procedimentos. Tá? Claro, houve muitas críticas à antecipação da formatura, mas é melhor que nós tenhamos atuando no cuidado de pacientes, pessoas que já estavam próximas ao fim do curso, ou seja, que tem todo um treinamento técnico para poder atuar, do que um leigo, do que um simples voluntário, porque nós iríamos chegar a esse ponto de ter que procurar voluntários para atendimento. E aí nós estaríamos falando de nós, cidadãos comuns, advogados, jornalistas, engenheiros, arquitetos, enfim, qualquer pessoa sem formação em saúde. Então, o fato de se antecipar a formatura desses estudantes de saúde para atuar no combate à pandemia é uma atitude que, óbvio, excepcional, mas extremamente louvável. E o cadastro realizado das demais profissões, dos demais profissionais, para eventualmente vir a ser convocados, também se faz necessário como um esforço de guerra. A gente precisa perceber que o governo federal, por exemplo, está criando um orçamento separado com todas as implicações fiscais que isso vai ter no futuro para o combate à pandemia. Nós vamos ter uma crise econômica sem precedentes por conta do combate à pandemia, e isso em escala mundial. Não existe mais o mesmo mundo, o normal que nós estávamos acostumados, né? Vamos passar a ter um novo tipo de normalidade em algum momento. Mas até que isso chegue, essas medidas, que são verdadeiros esforços de guerra, precisam ser tomadas. E claro, é melhor que se faça alguma coisa do que não se fazer. Nós não temos a certeza, ninguém tem estas respostas, de que essas medidas são as mais corretas. Mas, aparentemente, pelo que se afigura, são as respostas possíveis a serem dadas nesse momento de enfrentamento. Volto a dizer, quem disser que tem as respostas corretas para o enfrentamento da pandemia, está delirando, está faltando com a verdade, porque estamos todos tateando, tentando encontrar
soluções científicas, tentando encontrar, estabelecer protocolos adequados para esse tratamento e, da mesma forma, soluções jurídicas para enfrentar esse mundo novo que está se afigurando e que vai chegar para nós. Então, é uma situação que vai envolver vontade política, que vai envolver uma necessidade de se repensar política e também políticas de saúde, políticas de Estado em todos os seus níveis, e de repensarmos nós, cidadãos, as nossas prioridades de vida. Veja que nós estamos todos, ao mesmo tempo, aprendendo os conceitos de teletrabalho, estamos mudando a forma de nos relacionarmos com as pessoas, vamos mudar formas de viajar, vamos mudar formas de turismo, vamos mudar formas de cadeias de produção, de todas a produção de bens da humanidade, e esse atendimento de saúde hoje é o principal, hoje é o ponto, é o tópico fulcral que precisa ser apoiado pela população e pelos governos, pelas pessoas que têm poder de decisão, para que nós, uma vez superando esse pico, esse problema maior nesse momento, possamos vir a encontrar novos caminhos para esse mundo que se descortina na nossa frente. Doutor Eduardo Dantas, doutorando, mestre em Direito Médico, mais uma vez eu agradeço a sua participação, a disponibilidade em participar aqui do programa especial Coronavírus. Muito boa tarde para o senhor. Uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima. E desde o início da pandemia, médicos, enfermeiros, técnicos vêm recebendo homenagens, manifestações de apoio em todo o país. Nós vimos essa cena se repetir no Brasil e no mundo. Aplausos aos profissionais de saúde, verdadeiros heróis durante a pandemia do coronavírus. É claro que as palmas, os aplausos são sempre bem-vindos, é um reconhecimento da sociedade, elas afagam o coração, mas é sempre bom lembrar que, muito além de palmas, esses profissionais precisam ser valorizados, precisam ter estrutura e boas condições de trabalho. Com essa reflexão, o programa especial Coronavírus de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e se você quiser rever este ou outros programas, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.